Ah, galera, já filmei com o Felipe, agora é a vez do Fred, que já tá para vir há algum tempo, né? Já fez até alguns encontros, você tentou fazer alguns outros encontros de ateus assim, mas do da IA é o primeiro que ele participa, né? E a gente tá aqui com o mesmo objetivo, né? Lutar contra os abusos dos cristãos, né? Do cristianismo em si, não do ser humano cristão. Deixo claro mais uma vez que o objetivo da IA não é discriminar a pessoa que crê em Jesus ou a pessoa que crê no cristianismo, e sim conter os avanços. Por quê? O que acontece? Onde eu vou até dar a introdução para que o Fred possa falar. O cristianismo, principalmente o pentecostal, principalmente os evangélicos, são os únicos que saem para fora do templo. Ou seja, os católicos ficam dentro da igrejinha deles rezando. Os espíritas, os umbandistas, candomblecistas, ficam dentro dos seus devidos centros rezando, fazendo as suas sessões. E ninguém tem nada a ver com a liberdade religiosa de ninguém. Dentro dos seus templos, dentro dos seus cultos, há liberdade de religião. Mas a partir do momento que certos pentecostais saem das suas igrejas, dos seus templos religiosos e começam a ocupar os ônibus, os veículos coletivos, a praça pública, e começa a querer interferir em leis, começa a querer usar da pressão política, elegendo plataformas, elegendo partidos, né, elegendo bancadas evangélicas. Eles começam a interferir no Estado laico e começam a querer transformar em lei e interferir na liberdade não apenas dos ateus e dos agnósticos, e sim também na liberdade dos budistas, candomblecistas, umbandistas e até de outros cristãos não protestantes que de repente têm uma maneira mais light, uma maneira menos radical de interpretar o cristianismo. Então, o que acontece é um verdadeiro abuso. A IA não luta contra o cristianismo em si, o direito do cristão, e sim contra os abusos que o cristianismo, por ser uma religião numerosa e dominante aqui no nosso país, aqui no nosso Brasil, ela faz com que o Brasil seja um Estado laico apenas na fachada, apenas na teoria. Na prática, o Brasil não é um Estado laico. Por quê? Porque os cristãos não deixam, cara, e interferem nessa liberdade. E agora, o Fred, inclusive, está aqui, com certeza ele vai querer falar sobre essa injustiça, sobre essa invasão que ele, como ateu, né, o preconceito que você sente, né, Fred, em relação a isso, é simplesmente a sua liberdade. Né? Se você quer professar uma religião, você vai num templo, correto? Vai num lugar, você é ateu, você não vai. Então você tem a sua liberdade, não é verdade? Como é que você vê todo esse abuso por parte, né, toda essa pressão por parte do cristianismo na nossa sociedade? Bom, então é o seguinte, me apresentando aqui, eu sou o Fred, estou pela primeira vez no encontro da AIA. Bom, em primeiro lugar eu queria dizer uma coisa. A existência de ateus é uma prova de que não há provas da existência de Deus. Logo, afirmar que Deus existe equivale a afirmar que duendes existem. Papai Noel, Saci ou qualquer outra figura mitológica. Mas, enfim, é como já foi dito aqui, para mim a importância é a liberdade, ao direito à crença e ao direito de descrença. Eu creio que o lugar para a religião ser professada é nas igrejas. No momento que se retira a religião das igrejas, incomoda quem está na sua casa, quem não segue aqueles dogmas, quem não se sente atraído por aquele cântico gospel, e é por aí. Um Estado laico é o que eu defendo, e que a religião se limite às igrejas e não perturbe quem não quer não seguir quer interferir em toda a religião. sociedade, né? Que o mal deles é querer interferir, Fred, em toda a sociedade, transformar os seus dogmas em leis. Que a igreja católica ou evangélica queira pregar que o sexo só pode ser praticado após o casamento, que o uso de anticoncepcional, de camisinha é pecado, que o aborto é crime, que a mãe solteira é uma figura heresiarca. Exatamente. Então, é um direito que eles têm de pregar isso dentro dos seus templos.
Agora, querer transformar isso em leis, querer transformar isso em preconceito em toda a sociedade brasileira é um abuso. É como se fosse uma espécie de ditadura cristã. Daqui a pouco nós vamos ter censura. O cristianismo, toda e qualquer religião ou toda e qualquer filosofia que criticar o cristianismo, que falar alguma coisa contra o cristianismo, vai ser censurada. Daqui a pouco eles estão aprovando leis que é para prender a gente por estar gravando esse tipo de vídeo. Eles se dirigirem a você, dizerem que tudo que você tem, você deve a Jesus, e você ser obrigado a ouvir aquilo calado, sem poder contestar. Se você que discorda não tem direito. Não, meu amigo, eu não discordo. Não devo porcaria nenhuma a Jesus. Eu nem conheço, cara. Carlão, partindo do princípio que talvez ele possa ter existido há 2000 anos atrás, eu nem sonhava em nascer. O que eu tenho eu devo a meu pai e a minha mãe, que me deram uma base natural para eu ter a educação, para eu ter a formação que eu tive para trabalhar. E a partir daí o que eu tenho é fruto do meu esforço. Né? Se eu devo alguma coisa a alguém, a minha mãe, a meu pai, meu falecido pai e a minha mãe, que me criaram, que me sustentaram quando eu era menor, até o ponto, entendeu? Não devo nada a nenhuma criatura fictícia ou mitológica, né? Mas é essa aí, falamos na liberdade, né, Fred? Pra você já tá satisfeito, né, com a nossa primeira participação, e é isso aí. Muito obrigado, até o próximo encontro.